A paz, irmãos. Vamos orar. Vamos. Os irmãos estão chegando ainda, estão se cumprimentando. Muita alegria, né? Mas vamos nos concentrar aqui na palavra para que possamos ganhar algo. Vamos. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé para nós orarmos ao Senhor, né? Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por esse final de semana. Nós nos colocamos na sua presença nessa manhã. Que o Senhor possa nos cobrir com o seu sangue. Que o Senhor possa nos livrar de nós mesmos. Nos livrar da nossa própria palavra. Tira, Senhor, nossas ideias, nossas intenções. Fale apenas aquilo que é do Senhor, Pai. Senhor, tenha liberdade em nosso meio. Venha se manifestar para cada um de nós. Essa manhã nós queremos orar para que o Senhor subjugue o inimigo de Deus. Para que esse ambiente seja tomado pela sua presença, Pai. Senhor, que caia por terra toda distração. Que até mesmo os mais desinteressados possam tocar o Senhor nessa manhã. Senhor, envolve cada um que está aqui presente. Com a tua presença, com a tua luz. Senhor, venha nos ajudar nessa manhã. Nós somos aqui reunidos como parte da igreja. Dá a sua direção para cada um de nós. Derrama, Senhor, o seu Espírito. Subjuga as trevas. Opera maravilha no meio dos irmãos. Que a tua palavra tenha poder para curar até a enfermidade. Para ressuscitar os mortos. Para trazer visão ao cego. Para trazer revelação. Usa, Senhor, o seu falar. Nos renova nessa manhã. E lava do nosso meio toda ruga, toda velhice. Renova a nossa vida espiritual. Renova a nossa consagração a Ti. Nós te rogamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode sentar. Nós estamos encerrando, concluindo a comunhão que nós iniciamos ontem, com a participação dos jovens. Muito bom, por sinal, o profetizar dos jovens, trazendo assim alguma ajuda em relação à base do nosso viver cristão, a nossa comissão diante do Senhor, o resultado desse viver. E nessa comunhão nós usamos as cartas de Paulo a Timóteo. Mas, especificamente falando, a ajuda de Paulo a Timóteo. Que precisava cumprir uma comissão. Daí, essas cartas descrevem a sua condição espiritual. A sua condição espiritual que o qualificou para receber tamanha responsabilidade. Nós sabemos que não é a anjos que o Senhor encomendou os séculos vindouros, mas é a nós. A nossa responsabilidade dentro do governo do próprio Senhor, reinando com Ele sobre as nações, é uma grande responsabilidade e o Senhor está nos qualificando para sermos esses correios. E o viver da igreja, que não se resume apenas na reunião, é um exercício, podemos dizer assim, um exercício do reino. Um exercício e uma capacitação para que possamos cooperar com o nosso rei. Jesus é o rei. Amém, irmãos? E nós temos compreensão do que nos ocorreu em relação à obra de Cristo, quando Ele morreu e derramou o seu sangue por nós. Eu sempre gosto de repetir isso.
e cumpriu e executou a redenção e nos redimiu dos nossos pecados. E nessa obra inclui também a nossa reconciliação com o Pai. Nós não apenas éramos inimigos, não apenas éramos criaturas condenadas, destinadas, mas também éramos inimigos. A morte do Senhor, ela executou a remissão, apagou o registro de dívida que nós tínhamos contra Deus, mas também nos reconciliou. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. Não há nenhuma figura humana, não há nenhuma instituição, não há nenhum grupo que possa fazer intermediação entre nós e Deus. Porque o seu Filho, Jesus Cristo, ele preparou para nós um novo e vivo caminho. Por meio do seu sangue, por meio da sua morte, o véu foi aberto e nós temos acesso 24 horas ao Santo dos Santos. A presença do Senhor. Aleluia. Nós temos, irmãos, que perceber essas coisas. Tomar posse dessa graça. Desfrutar dessa misericórdia. Nós que compreendemos, como foi falado no último domingo, o dano da nossa queda. Como que a humanidade ela tem caído? No passado, nós estudamos que o homem caiu 4 vezes. Mas hoje eu discordo disso. Para mim, o homem está caindo até hoje. A humanidade, dia a dia, ela vai caindo. Das 4 quedas, nós vimos em Adão, em Caim, na Torre de Babel, na mistura das filhas dos homens com os anjos caídos. Mas isso é só semente. Essas 4 quedas são só semente. Hoje a gente percebe o que brotou, como Paulo escreveu a Timóteo, os homens dos últimos dias, eles são uma tipificação da personalidade de Satanás, cruéis, arrogantes, inimigos de Deus, amigos dos prazeres, irreconciliáveis, desafeiçoados. Esse é o retrato da humanidade. Isso é o que brotou da semente maligna que foi semeada no homem. E durante todo o Antigo Testamento, o Senhor sempre teve o seu remanescente. Sempre teve aqueles que se posicionaram ao seu lado, a fim de que seu propósito pudesse continuar na terra. Nós fomos resumir o Antigo Testamento em algumas porções. Nós podemos ver na primeira geração, como descreve em Hebreus 11, Abel, uma testemunha que agradou a Deus. Enoque, que andava com Deus. E Noé, que foi divinamente inspirado e edificou uma arca e salvou a sua família. Esse é o quadro, claro, né? Resumidamente, da primeira geração, dos primeiros vencedores.
Enoque andava com Deus e Deus o trasladou para si. O arrebatou, o tirou da terra, sem ver a morte. Isso mostra que Deus é capaz de arrebatar quem Ele quiser. Abel, que agradou a Deus, mas foi assassinado. E Noé, que edificou a arca para passar por um dilúvio. Essas três pessoas são pessoas que venceram as condições dos seus dias, da sua geração. Depois nós temos um quadro mais conhecido, quando o Senhor teve que chamar, quando o Senhor teve que produzir uma raça, uma nova raça. Quando o Senhor deixou a raça criada, apenas com esses três personagens, cumprindo a vontade de Deus, o Senhor então promoveu uma outra raça, a raça chamada, começando por Abraão, quando ele chamou para fora. Aleluia, nós somos a raça chamada, irmãos. O Senhor também nos chamou para fora. Para fora do mundo, para fora da organização, para fora do sistema, para fora da religião, para fora de nós mesmos. E para dentro do próprio Cristo. Cristo é o nosso lugar. Cristo é a boa terra. Cristo é a terra prometida. Então Abraão precisava se despojar daquilo que era dele, que era a sua terra. Nós somos cheios da nossa terra. A nossa terra tipifica a nossa cultura, o nosso legado, a nossa tradição, o nosso costume. Tudo isso faz parte da nossa terra. Mas essa nossa cultura, esse nosso legado, essa nossa tradição precisa ficar para trás. Então o Senhor chamou Abraão 2 vezes. Da primeira vez, saiu com seu pai e parou em Harã. Da segunda vez, seu pai havia morrido e ele agora dependia única e exclusivamente do Senhor. E ele saiu sem saber para onde ia. Mas nós sabemos para onde vamos. Amém. Essa era a indagação de Felipe em João 14. Mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Para com essa confusão. Entendeu? E o Senhor falou: Felipe, há quanto tempo estou convosco? Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o encargo do Senhor Jesus. É trazer um homem caído, desfigurado, para dentro da glória de Deus. É restaurar o homem que foi destituído e restaurar a sua imagem no homem e a sua semelhança e exibir como obra-prima nos séculos vindouros, como vencedores do Novo Testamento. Por isso nós precisamos tocar um pouco nessas sementes no Antigo Testamento, nessas figuras, para que possamos ter maior compreensão. Na vida de Abraão, Deus o prometeu a terra. E se formos resumir todo o Antigo Testamento em 3 alvos, toda aquela população do Antigo Testamento que nós conhecemos estão envolvida ou com a terra, ou com o templo, ou com o reino. Esse é o retrato que nós temos. Um grupo de pessoas envolvida em conquistar a terra, em expulsar os gigantes, em possuir, em herdar a terra. Outro grupo de pessoas
envolvido com a edificação do templo. E reedificar o templo. E o inimigo destrói. E eles reedificam de novo. E outro grupo envolvido com o estabelecimento do reino. Claro, irmãos, por favor. Amém? Todo mundo aí? Aleluia, amém? Nós estamos resumindo o resumo dos resumos. Dos resumos, certo? Esse retrato, é bom olhar para o retrato. Amém? É bom olhar para o retrato para a gente ter um impacto maior com a realidade. Se vocês tivessem o meu retrato na sua mão, e vocês nunca tivessem me visto, vocês teriam uma noção de quem eu era. Bonito, né? Forte, né? Elegante, mas era só uma figura. Então vocês não têm vontade de me conhecer. Se queria conhecer esse rapaz, bonito, né? Mas aí o tempo ia passando e você ia se apegando ao retrato. E mandava ampliar o retrato, e mandava colocar moldura. Aí eu cheguei. Nada a ver com o retrato, né? Mas você está apaixonada pelo retrato. Você está encantada com o retrato. E não dá atenção à realidade do retrato. O Antigo Testamento é essa fotografia. A fotografia do propósito eterno de Deus. E os judeus gostaram do retrato. E eles gostaram do retrato, eles ficaram apaixonados pela fotografia. Quando veio a realidade, eles mandaram matar a realidade. De tão apaixonados que estavam pelo retrato. Então nós temos ali, em Abraão, uma fotografia da nossa caminhada. E Abraão todos conhecem, é o pai da fé. É aquele que se fortificava, dando glória a Deus. É aquele que recebeu uma promessa na sua avançada idade e creu no Senhor. Irmãos, isso é muito crucial. É nós desistirmos de nós mesmos. É nós desistirmos da nossa capacidade. Eu estava desfrutando alguns pontos do ministério do Espírito em 2 Coríntios. E eu percebi ali o quanto o Senhor quer nos trazer a realidade da nossa condição. O que aquelas figuras representavam para nós? São 3 figuras que mostram que nós não somos absolutamente coisa nenhuma. Sabe o que nós somos? Coisa nenhuma. Nós ainda tentamos guardar um pouco do nosso velho homem, que também não era tão ruim assim, que também tem umas coisas boas que podiam colocar na igreja. É um trapo. Toda a nossa velha criação morreu no deserto, irmãos. Somente a nova geração herdará a boa terra. Essa é a figura do quanto o Senhor precisa eliminar nossa velha criação. Não tem nada de bom em nós. Nossa natureza terrena, nosso homem natural, precisa ser eliminado. Só Cristo cumpre a justiça de Deus. Por isso ele se tornou a nossa justiça. Então, o quadro de Abraão é crucial. Porque ele não tinha condição. Vê se os irmãos percebem. Ele não tinha condição. O Senhor nos chamou porque nós não temos condição.
Diga aleluia, eu não tenho condição. Aleluia. Tudo em nossa vida, quer seja trabalho, quer seja montar uma empresa, quer seja praticar esporte, se tornar um jogador, é baseado na nossa condição. Se você não for capaz, você não alcança o seu objetivo. Mas no propósito eterno de Deus, é ao contrário. O Senhor chamou-nos porque nós não temos condição. Para que a glória seja só de Deus. E nem 2% nossa. Isso que Paulo tentou iluminar os coríntios. Reparai na vossa vocação. Irmãos, agora mesmo, reparai na vossa vocação. Quem nós somos? Vê se você encontra em você uma base para herdar a plenitude de Cristo, para reinar com o Senhor. Vê se você encontra em você alguma coisa de bom. A fim de dizer que você é irrepreensível, que teu espírito, sua alma, seu corpo estão irrepreensíveis. Então, o Senhor, Ele trabalhou a fé de Abraão. Amém? Abraão não nasceu o pai da fé. Deus trabalhou a fé em Abraão. Primeiro, precisa mostrar para Abraão o quanto ele é incapaz. Amém, irmãos? Amém? Tudo bem? Pode continuar? Tá difícil? Quando vocês começam a andar, começam a ficar com medo, né? Vamos lá. Quem lembra disso? Em Gênesis 15, o Senhor então levou Abraão para olhar para os céus, para contar as estrelas. Deus apanha você à noite, tira você da sua casa e fala assim para você: Gisele, olha para o céu e conta as estrelas. Por que Deus fez isso? Para mostrar para Abraão: impossível. O que eu vou fazer em você, Abraão, e de você, é impossível para você. Então, Abraão não contou, porque é impossível. Irmãos, tem umas versões, na minha não. A minha fala que Abraão creu. Mas tem umas versões que fala, e Deus falou, assim será a sua descendência. Aleluia! E Abraão disse, amém. Existe, irmãos, a obra de Deus no homem só tem uma saída para o homem, é dizer amém. Não há nada que você possa fazer a não dizer amém. Como Maria. Quando o anjo falou para Maria, você vai dar à luz a uma criança que será concebida pelo Espírito Santo. O que Maria fez? Foi fazer o pré-natal? Então, já que eu vou dar a luz a Jesus, eu preciso primeiro procurar uma clínica boa. Afinal de contas, eu vou dar luz ao Salvador do mundo. Eu vou ver se eu procuro uma clínica boa. E depois fazer um acompanhamento adequado. Vai que eu perco o Salvador do mundo.
Mas gerar Cristo não é uma obra humana. É uma obra do Espírito Santo. Então Cristo foi formado nela. E hoje Cristo está se formando em nós. E só nos resta dizer amém. Eu não consigo contar estrelas. Eu não consigo gerar a Cristo. Eu só consigo crer que Deus fará esta obra em mim. Então Abraão foi trabalhado na sua fé. Amém? Não é verdade? Até o ponto de ser provado em oferecer o seu filho. Mas ele conhecia Deus. E ele deu Isaque em sacrifício. Porque ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo. Ele não estava consciente em perder Isaque. Ele estava consciente no poder de Deus. Amém. Se Isaque morrer, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Diferente da experiência de Marta e de Maria, que conhecia 10% do poder do Senhor. E o Senhor estava sempre na casa delas. E quando o Senhor veio, 4 dias depois que Lázaro morreu, o que elas disseram? Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Em outras palavras, tarde demais. Algumas coisas na nossa vida que nós já consideramos assim. Tarde demais. Não tem mais jeito. Não é verdade? É ou não é? Situações na criação dos filhos. Nós olhamos assim. Se eu tivesse hoje a palavra que eu tenho hoje, a ajuda que eu tenho hoje, meu filho não estaria desse jeito. Casamento destruído. Se eu tivesse a palavra que eu tenho hoje, a ajuda que eu tenho hoje, eu não teria destruído meu casamento. Situação financeira. Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, os irmãos para me consultar, não estaria tão enrolado. Tarde demais. E o Senhor falou: seu irmão há de ressurgir. E o Senhor fala para cada um de nós: não é tarde demais. O Senhor Jesus chegou. Aí veio a doutrina. Compreende, irmãos? O problema era não conhecer o poder do Senhor. Agora tem outro problema, a doutrina. O que Marta sabe. O que Marta sabe ainda vai atrasar mais ainda a ressurreição de Lázaro. Nós temos 2 deficiências. Primeira, não conhecer o poder de Deus. Segundo, conhecer a doutrina sobre Deus. E a segunda é pior do que a primeira. Então Marta falou: eu sei que meu irmão há de ressurgir no último dia. Olha só, a Marta sabe. Não é que ela sabe mesmo? Fala para o teu irmãozinho, não é que ela sabe? É verdade. Irmãos, o que você sabe, o que você conhece, não vai trazer a ressurreição e a vida. A doutrina nunca trará vida. Então o Senhor falou para ela: eu sou. Você sabe e eu sou. E agora está inaugurada
uma batalha que vai perdurar até os dias de hoje. Entra no ringue o eu sei contra o eu sou. Aqui mesmo agora, nesse palco aqui, tem alguns irmãos que já sabem o que eu vou falar. E está dizendo, isso eu já ouvi, isso eu já sei. Mas também está no ringue o eu sou. Que pode dar vida a você hoje. Que pode mudar o seu viver hoje. E eu estou torcendo pro eu sou. Aí o Senhor, tirai a pedra. Aí entrou outro personagem no ringue. Olha só o que aconteceu. É covardia. Quem entrou no ringue? A incredulidade. O eu sei só produz um resultado. A incredulidade. Mas o eu sou produz a fé. Marta disse, mas já faz 4 dias. Já cheira mal. É isso, irmãos, que o conhecimento humano, que a sabedoria terrena vai dar para nós. Incredulidade. Mas Cristo nos produz a fé. E o Senhor chorou. O Senhor chorou diante da incredulidade. Mas louvado seja o Senhor. Que o Senhor chamou para fora. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Todo enrolado, mas saiu. Fala assim, Senhor, estou todo enrolado, mas saí. Amém. Saiu da morte. Saiu das trevas. A consequência ainda ficou algum tempo. As ataduras que enfaixava Lázaro saiu com ele. Mas o Senhor pediu que o desenrolasse. Sabe o que o Senhor quer de cada um de nós? Que nós desenrolemos uns aos outros. Porque a vida, o Senhor Jesus é o único que pode dar. Então os discípulos desenrolaram Lázaro. Aleluia, irmãos. E Lázaro também foi chamado para fora. E a igreja é a assembleia dos chamados para fora. E nós estamos aqui, todo enrolado. Mas obedecemos a sua voz. Agora, na vida da igreja, nós vamos sendo desenrolados. É ou não é verdade? Eu já fui mais enrolado do que sou hoje. Entendeu? Quem é que já foi mais enrolado? Levanta a mão. Quem está enrolado aí? Levanta a mão. Então fala para o teu irmão, estou precisando de ajuda. Me desenrola. Mas irmãos, esse é o quadro dos chamados para fora. E aí, Abraão saiu. E Abraão teve um filho. Amém? Preste bem atenção. Quem é o filho de Abraão? Isaac. Sabe qual é o perfil do Isaac? Qual é o perfil do Isaac? Os jovens sabem. Nós falamos isso numa reunião muito tempo atrás. O Isaac não tem obra. Isaac herda o que o pai tem.
Isaac desfruta do que o pai deu. Amém, irmãos? A única atividade de Isaac é desentulhar os poços que os inimigos entulhavam para não fluir a água, para que o rebanho morresse. Então a única coisa que Isaac fez no seu ministério foi cavar poço, desentupir o poço para desfrute. Então, depois da fé, vem o desfrute. A fé em Abraão, o desfrute em Isaac. E depois de Isaac, quem vem? Jacó. Jacó sofreu transformação. Essa é a semente do Evangelho. Receber a palavra com fé, desfrutar da vida e ser transformado. E depois de Jacó, vem José, que reinou em vida. Aleluia! Um Abraão, Isaac, Jacó e José é o retrato do nosso viver cristão. Receber a palavra com fé, desfrutar da vida, ser transformado e reinar. Aleluia! Então, esses 4 personagens é a semente do Evangelho. E é o retrato do nosso viver. E essa semente foi depositada no nosso espírito. Aleluia! Então hoje, a semente da vida, que é a semente do Evangelho, do reino, está dentro de nós. Aleluia! Agora o Senhor tem uma realidade. Aquilo que não foi obtido no Antigo Testamento. Porque depois de Abraão, Isaac, Jacó e José, o Senhor conseguiu uma nação, um povo para o representar, um povo que o Senhor gostaria que fosse todos sacerdotes do Deus Altíssimo. Em Israel, o Senhor tinha o seu propósito, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Mas esse sacerdócio foi prejudicado quando o povo fez o bezerro de ouro e o sacerdócio foi reduzido a uma tribo. O propósito de Deus continuou, porém não era completo. Deus queria um povo, um reino de sacerdotes. Amém, irmãos? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem é sacerdote, diga aleluia. Amém. Aleluia. Então, no sacerdócio, nós temos aqui um ponto, irmãos. Eu não estou lendo muito para poder avançar. Uma figura que é o sacerdócio de Eli. Porque depois do sacerdócio de Eli, vem o ministério de Samuel, que vai ungir o rei. Então o sacerdócio e a realeza também tem o seu retrato. O sacerdócio de Eli era um sacerdócio passivo, velho. Em 1 Samuel capítulo 3 fala que a palavra do Senhor era muito rara. Em alguma ocasião tinha palavra, mas geralmente não tinha palavra. E também as visões não eram frequentes. E nesse sacerdócio, Eli tinha um lugar no templo em que ele se deitava costumeiramente. Um sacerdócio degradado, um sacerdócio passivo, sem visão, sem palavra e sem função.
mas era sacerdócio. Mas a lâmpada de Deus estava se apagando. E a lâmpada de Deus está relacionada com o seu testemunho. Se o sacerdócio não tem visão, não tem palavra, não tem função, a consequência é perdermos o testemunho do Senhor. Mas o Senhor chamou a Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor reagiu e Samuel foi levantado para introduzir o reino por meio de ungir o rei. Mas a situação da casa de Eli piorou, porque os seus 2 filhos morreram, Ofni e Finéias. E a arca de Deus foi tomada. E naquela ocasião, aconteceu 2 episódios que mexem com a humanidade, que marcam a humanidade. Um momento de maior tristeza e um momento de maior alegria, que foram descritos ali, para dar para nós, irmãos, presta atenção, o impacto do que é perder o testemunho. Naquela ocasião, Ofni e Finéias morreram. E o mensageiro chegou e deu a notícia para Eli: seus filhos morreram. Esse é o momento de maior tristeza para um ser humano. É perder seu filho. Mas juntamente com essa mensagem, o mensageiro disse: e levaram a arca de Deus. E ali fala, em 1 Samuel, que quando Eli ouviu a menção da arca, ele caiu para trás e morreu, porque era velho e gordo. Preste bem atenção, irmãos. Quando ele ouviu a menção da arca, mas ele já tinha ouvido que os seus filhos haviam morrido. Mais grave para ele, mais sério para ele, não foi perder Ofni e Finéias, foi perder a arca do testemunho. E nesse mesmo instante, quando a sua nora, que estava grávida, ouviu falar da morte dos meninos e da perca da arca, nasceu uma criança, que é o momento de maior alegria. Então, aqui é o momento. Maior tristeza quando você perde um filho. Maior alegria quando nasce um filho. E a nora de Eli fala ali, eu não estou lendo, mas estou falando. Ela fala o seguinte, ali fala o seguinte: e a nora de Eli não fez caso disto, porque a arca havia sido levada. E chamou seu filho de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Aleluia! Você deve pensar assim: onde ele quer chegar? Não, sacerdócio sem visão, sem palavra, sem função. Resultado: morte e perca do testemunho. E o Senhor não apenas nos resgatou das trevas, nos fez seus filhos, nos constituiu reino e sacerdote como um termo. O sacerdócio precisa ter visão, precisa ter palavra e precisa ter função, irmãos, para que o testemunho do Senhor possa brilhar nesta cidade do Rio de Janeiro, irmãos.
Irmãos, seria tão rico se nós compreendêssemos esse assunto. E se nós tomássemos para nós a responsabilidade desse assunto. O quão sério é um reino de sacerdotes sem função, aonde todos ainda esperam por um, aonde ainda tem que se levantar um grupo de pessoas para dizer até que você tem que orar. Aonde no nosso meio, depois de uma reunião como essa, tantas reclamações, tantas murmurações, porque esse não serve, porque esse não lava o banheiro, porque aquele não faz comida. Isso é reino sacerdote. E ainda falta a realeza, que eu não sei se vai dar tempo. Nós precisamos compreender. Apocalipse, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Versículo 6. E nos constituiu reino. Acharam aí, irmãos? E nos constituiu reino. Aleluia? Amém. Poxa, fala amém aí, por favor. Amém. Passa aí na gravação, né? Então o pessoal pensa que eu estou falando sozinho, né? Nos constituiu reino. De novo, fala. Nos constituiu reino. O que nós somos? Reino. Sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória. Amém. E o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Aleluia, irmãos. A Ele a glória. Sabe o que o versículo está falando aqui? A Ele a glória. Eu não sei se você consegue entender. Nos constituiu reino e sacerdotes. A Ele a glória. Sabe que João, na verdade, ele foi tomado pelo Senhor, porque é grandioso demais. O que éramos e o que somos. Éramos lixo, éramos destinados ao fogo, éramos filhos da ira, hoje somos reino e sacerdotes. A Ele a glória, e o louvor e a honra, porque fez tamanha obra, irmãos. Porque fez tamanha obra. Que mudança! Agora nos confiou um reino inabalável. E tirou entre nós todo e qualquer intermediador, para que cada um de nós possamos exercer nossa função no corpo, com liberdade de espírito, irmãos. Não apenas irmãos orelhas que só sabem ouvir, mas membros do corpo de Cristo que funcionam, irmãos. Cada um com a sua responsabilidade. Não somente na reunião da igreja, mas em todo lugar. Começando o sacerdócio na sua casa, no seu trabalho. Trazendo Deus para os homens e levando os homens para Deus. Exercendo a misericórdia, que é o fator primordial do sacerdócio. Quando Arão teve a oportunidade de exercer o sacerdócio, ele tinha que se lembrar que uma vez ele também pecou. Porque o sacerdote precisa condoer-se dos ignorantes e dos que erram, como fala a carta aos Hebreus. Porque ele mesmo é cercado de fraqueza.
Irmãos, todos nós somos cercados de fraqueza. Não julguemos hoje, porque amanhã é o nosso dia. Vamos dar a mão hoje e tirar os irmãos do buraco, porque amanhã nós que estamos lá. Então, ao invés de julgarmos, vamos interceder uns pelos outros. Exercer misericórdia e amor e perdão pelos outros. Misericórdia, amor e perdão é a essência da vida da igreja, irmãos. Agora, irmãos, porque todos nós saímos do túmulo e todos nós temos algumas ataduras que veio junto conosco. Mas esse período o Senhor vai nos desenrolar. Diga, o Senhor me desenrola. Senhor, me desenrola, Senhor. Daí, com a consolação em que fomos consolados, iremos consolar os outros. Por isso, irmãos, que às vezes passamos por tanta coisa e não compreendemos o quanto estamos amadurecendo para a ajuda dos irmãos. Eu vou... Tá cedo, né? Já ia terminar a reunião. Eu vou... É que tem 2 reuniões, entendeu? Então, atrapalha um pouco. Não atrapalha muito, não, mas atrapalha um pouco. É porque esse assunto aqui, ele não se dá em uma reunião, claro, né? Mas para a gente desfrutar. Amém, irmãos? É um assunto de consciência. Né? Consciência. De que cada um de nós temos uma responsabilidade. E aí eu quero aqui destrinchar 3 pontos, assim, para a gente conseguir alguma ajuda. Amém? Não é uma verdade, não é uma verdade final. Vocês devem ter outra visão, alguns de vocês. Mas eu estou trazendo aqui uma ajuda em relação ao sacerdócio. Primeiro, falamos misericórdia, perdão, amor. Esses 3 pontos aí, ele permeia a vida da igreja. Não tem vida da igreja sem perdão. E não existe perdão se não houver motivo para perdoar. E o nosso padrão humano é um padrão básico. Nosso padrão é perdoar 3 vezes. Não é verdade? O padrão de Pedro era 7 vezes. O padrão de alguns é 1 vez. Mas o padrão do reino é 70 vezes 7. Por que o padrão do reino? Porque é o padrão de Cristo. E o perdão, ele foi mencionado pós sopro do Espírito. Quando o Senhor apareceu aos discípulos, soprou para dentro deles e disse: se perdoardes a ofensa de alguns, serão perdoados. Então, o perdão é o poder do Espírito Santo. E se nós temos dificuldades nessa área, irmãos, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, que opere em nós, que produza em nós essa vida de perdoar. Para não ficarmos aqui juntos, louvando a Deus juntos, partindo o pão juntos, e o coração trancado, fechado, com mágoa. Sabe, o Senhor falou, se não perdoar do íntimo a seu irmão. O perdão é do íntimo. Ele ocorre lá no coração. E
A manifestação do perdão, o reflexo do perdão é a reconciliação. Amém ou não, irmãos? Amém ou não? Não é assim, marido e mulher? Marido e mulher. Irmãos, se vocês puderem parar de andar, outra a gente muda a reunião para lá, entendeu? Aí inclui todo mundo na reunião que está lá fora. Se você não dá importância à palavra, tem piscina, entendeu? Mas os irmãos querem a palavra. Querem o que é a palavra, irmão? Viu como é que eu estou calmo? Já é a vida que está crescendo. Então, o marido e a mulher, eles têm essa experiência. Eles se atracam. Aí, muito interessante, olha só, solteiros, olha. Aí eles têm que estar na mesma casa. É ridículo. Aí eles não se falam. Na mesma casa. E a casa geralmente só tem um corredor. Aí a mulher passa e o marido passa. Aí eles passam assim na frente do outro. Mas aí a mulher tem que fazer o almoço. Aí põe o almoço, aí eles comem. Na mesma casa, na mesma mesa, silêncio. Mas aí não tem jeito. Geralmente a mulher começa a falar porque a mulher não aguenta ficar sem falar, certo? Mas ela tem mais facilidade de pedir perdão. Nós somos durão. Pedir perdão, minha mulher? Sou homem, pô, né? Então a mulher começa a falar, mas não pede perdão não, começa a falar. Porque a mulher fala qualquer coisa, vai falando. A conta da luz, o telefone, o filho caiu na escola. Os dois começam a conversar. Quem entra naquela casa, puxa, que casal feliz. Como eles têm diálogo, né? Como eles conversam. Mas não está reconciliado. Ó, eu tenho habilidade até para beijar minha esposa com raiva. Quando beija rapidinho assim, porque o negócio está feio lá dentro do coração. E a minha esposa, ela tem um dom. O dom de perguntar se eu estou com raiva. E a coisa mais fácil que tem é saber quando eu estou com raiva. Eu faço cara de monstro. Mas aí, estamos judicialmente casados naquele momento. Assim como existem muitos casais que já conseguiram a habilidade de estarem irreconciliados, judicialmente casados há anos, mas estão divorciados no coração. Porque não foram reconciliados. A comunhão da vida foi cortada. E agora eles sustentam o casamento, porque afinal de contas nós somos crentes e pega mal nos separar. O que os irmãos vão dizer? O que a sociedade vai dizer? O que as denominações vão dizer? Né? Então ficam judicialmente casados, mas estão com a relação cortada. E ainda vão para a mesma cama. E um dorme olhando para o norte, outro para o sul. E o pior é quando ainda assim, ainda tem relação sexual. Porque essas habilidades, os casais vão conseguindo, porque são hipócritas. Mas o Senhor quer tratar o nosso interior, irmãos. Nós precisamos de desfrutar da reconciliação da vida com Deus, com os homens, com a nossa família, irmãos. Então é melhor
nós nos voltarmos ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia! E desfrutarmos. Para que o Senhor possa produzir o perdão entre nós. O amor entre nós. Porque o amor, ele vai fluir de um coração puro. De uma consciência boa. Se não há perdão, o amor é retido. Preste atenção, porque eu não tenho quadro para desenhar. A falta de reconciliação é uma grande pedra em cima do amor. Compreende? Se você não consegue liberar o perdão, o amor não vai fluir. Que o Senhor tire a pedra do nosso coração. E possamos aprender a perdoarmos uns aos outros. Do íntimo. Para que esse amor possa fluir entre nós. Essa é a essência da vida da igreja. Amor, perdão, misericórdia. Quando olhamos a fraqueza um dos outros, misericórdia. Porque nós queremos a misericórdia para nós e a justiça para os irmãos. Nós queremos a graça para nós e a condenação para os irmãos. Mas o Senhor, esse é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é na cruz, da cruz, liberar o perdão. Da cruz, liberar a misericórdia. Mesmo sendo crucificado, como Estevão, sendo apedrejado, liberar o perdão. Em meio à crucificação, em meio ao apedrejamento, Pai, perdoa. Não imputes esse pecado. Essas são as palavras da cruz. De quem morreu no seu ego é liberar perdão. Amém, irmãos? Amém? Amém? Ou não? Amém. Perdoar. Amar. E obter misericórdia. Estão entendendo? Esse é o nosso desfrute, irmãos. Essa é a nossa vida da igreja. Isso é a formação de Cristo em nós. Então eu quero mostrar aqui esse sacerdócio. Eu acho que é importante isso aqui. Nós desfrutamos já 2 semanas sobre isso, que é uma dificuldade que os irmãos têm em relação a servir, em relação a funcionar. Então nós vimos em 1 Coríntios 12. Eu estou repetindo isso aqui. 1 Coríntios 12, versículo 3, né? Lembram? Lemos aqui um domingo. Último domingo, me parece. Por isso faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Diga aleluia, aleluia. Graças a Deus, amém? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, essa manifestação do Espírito, ela é distribuída pelo próprio Espírito, a fim de que cada membro cheio do Espírito possa liberar e manifestar o seu dom. Amém, irmãos? Em favor da igreja. E nesses dons,
nós temos os dons miraculosos e os dons da vida. Os dons miraculosos é concedido segundo a necessidade da igreja, como dons de cura, operações de milagre, línguas, são considerados dons miraculosos, porque ele pode ser concedido independente do crescimento da vida. Uma pessoa infantil, sem crescimento de vida, pode ser usada por Deus para operar curas, em nome de Jesus. Pode falar línguas, pode operar milagres, porque são dons concedidos. Ele nunca vai ser um curador na igreja, aonde as pessoas vão ter que procurá-lo para ganhar uma cura. O que aconteceu foi uma manifestação do Espírito, e tal pessoa orou e você ficou curado, mas ele não é o curador. Amém, irmãos? O Senhor Jesus foi quem curou, usando esse vaso. Os coríntios, fiquem calmos, ainda não é nem 11h43. É para você, não estamos no sacerdócio. Os coríntios, chamado por apóstolo Paulo de carnais, crianças, meninos, falavam línguas. Compreende? Falavam línguas. Entendeu? E pelo que a gente vê no livro da carta, falavam muitas línguas. E no capítulo 1, Paulo fala que não lhes faltou nenhum dom. Mas, se não lhes faltou nenhum dom, como é que pode ser chamado de criança? É porque os dons miraculosos não estão relacionados com o aumento de Cristo. Estão relacionados com o derramamento do Espírito Santo. Quem entendeu, irmãos? Diga amém. Amém? Você pode ter outra observação a respeito disso. Amém. Mas que é verdade, é verdade. Os coríntios tinham todos os dons. E eram carnais, ministerialistas, crianças. Então, a manifestação do Espírito. Nós dependemos da manifestação do Espírito. Nós não dependemos de irmão A ou do irmão B. Nós não dependemos do irmão que anima a reunião. Nós dependemos que o Espírito se manifeste no nosso meio. E se ele se manifestar, haverá diversidade de dons. Irmãos, compreende? E nós não sabemos em quem o Espírito irá se manifestar. Por isso a importância do exercício do Espírito e da função de cada membro do corpo. Amém? Amém? Eu queria dar uma figura a respeito de dom e de ministério, que é uma operação. Se eu apanhar essa guitarra aqui agora, esse violão, e cantar um louvor para vocês, o que vocês acham? Eu tenho um dom de tocar. Quer ver? Uma voz me disse lá no céu. Todos têm dom de tocar. Qualquer irmão que vier aqui vai tocar. Eu toquei, vocês viram? Toquei. Você diz, não, irmão, não saiu nenhum, não. Eu toquei o violão. Isso é um dom. Mas não é uma operação.
Então, por que vocês riram de mim? Por quê? Porque eu não sei tocar. Amém? E por que eu fui ali com a maior facilidade, toquei e também nem esquentei com vocês? Eu não sei tocar mesmo? Então o dom é algo assim. Você não tem ministério, você não é especialista. Você apenas tem dom. Como os jovens ontem vieram aqui e profetizaram. Todos eles têm dom, vocês viram? Os jovens falando. Nenhum de nós julgamos eles. Por quê? Porque é dom. Mas se fosse um profeta, nós iríamos julgar. Porque aí é uma operação. Porque aí é um ministério. Entendeu? Então, Efésios 4:11 fala acerca das operações e dos homens dons constituídos e se manifestando no corpo como ministério, a fim de aperfeiçoar os santos. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É uma coisa só. Porém, esses 4 ministérios estão relacionados com o aumento de Cristo. Amém, irmãos? Com a constituição de Cristo, a fim de que se tornassem uma operação para o corpo. E estão capacitados a aperfeiçoar os demais irmãos. Quem entendeu, diga amém, irmãos. Amém? Os irmãos acham que essa palavra é boa? É preciso? Amém? Para que nós não caiamos no erro da cristandade, aonde quem fala em língua é superior aos outros. Aonde quem ora e cura é o homem bom. Irmãos, tudo isso é o Espírito Santo quem faz. Tudo isso é o Senhor Jesus quem faz. Quer sejam dons, quer sejam operações, a glória é do Senhor. Amém? Estou só explicando aqui, os irmãos ficarem tranquilos. Ou seja, todos nós podemos usar nossos dons. Amém, irmãos? E a vida vai crescendo em nós, e esses dons vão se tornando uma operação em benefício do corpo. Estão entendendo? Amém? Então, ali em Coríntios fala que o Senhor também deu porque a um é dado, versículo 8, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, né? Então, é justamente uma operação, um ministério constituído pelo Senhor que requer crescimento de vida, para que a igreja não seja direcionada para o barranco, para o abismo. Então, o ministério da palavra, que contém esses 2 aspectos, sabedoria, amém? Conhecimento, é para conduzir o rebanho a Cristo, amém? Estão entendendo? Não é eloquência, capacidade verbal, é ministério da palavra. Então requer crescimento de vida, porque é uma responsabilidade. E essa operação no corpo, ela é dada juntamente com a constituição da graça, do aumento de Cristo, a fim de que tal pessoa se torne um profeta ou um pastor e mestre. Amém? Aleluia! Agora, o Romanos 12. Irmãos, é muita coisa para pouco tempo. Mas vai dar. Romanos 12. Só uma pergunta. Quem entendeu? Diga amém. Existe uma separação dos dons miraculosos. Fala isso. Dons miraculosos e dons da vida. Amém, irmãos? Ou seja, dons que se manifestam no corpo segundo o aumento da vida.
Dons que se manifestam no corpo segundo a necessidade da igreja. Compreende? Amém? Não se necessita de cura, necessita de operações de milagre, necessita de línguas. O Espírito é derramado, esses dons, independente do aumento de Cristo, podem ser manifestos. Amém? Mas os outros dons dependem da vida, do aumento de Cristo. E juntamente com esses dons da vida, o destaque está em Romanos 12. Eu estou falando aqui porque exercer o sacerdócio, servir ao Senhor, é segundo aquilo que o Espírito Santo te deu. Não segundo a sua capacidade de gerenciar uma empresa, de organizar um evento, de dar aula na escola. Isso é capacidade humana. Na igreja, o Senhor nos deu dons espirituais. E a igreja precisa buscar que o seu sacerdócio tenha função. Amém? Amém, irmãos? Eu sei que é chato o assunto, mas nós temos que aprender. Senão o sacerdócio, somos um sacerdócio sem função, sem visão. Nós queremos que o testemunho do Senhor brilhe mais nessa cidade. Quando todos os membros ganharem uma consciência da sua função, o candelabro será fortíssimo, irmãos. Uma expressão do corpo é quando os membros funcionam. Compreende, irmãos? Romanos 12, versículo 4. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membro uns dos outros. 6. Tendo, porém, diferentes dons. Diga para o teu irmão, diferentes dons. Segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Amém? Então, esses dons em Romanos 12 já estão relacionados mais com a vida. Eles não são dons miraculosos. Amém? Eles são dons da vida. Agora, é preciso perceber que aqui tem dons e virtudes. Dons espirituais e virtudes humanas. Amém? Amém? Fala, dons espirituais, para você gravar. E virtudes humanas. O que ensina, ensinar é um dom espiritual. Mas esmere-se em fazê-lo é uma virtude humana. O que preside é um dom. Mas diligência, uma virtude. O que contribui é um dom. Ofertar, irmãos, é um dom. Mas liberalidade é uma virtude. Dedicação, esmere-se, liberalidade são virtudes. Então o Senhor, Ele quer nos usar, manifestando o seu Espírito, manifestando os dons espirituais em benefício da igreja, mas precisa das virtudes humanas. Essas virtudes não são de Adão.
Porque Adão, ele imita as virtudes. Mas o Adão precisa ser exterminado. Amém? Amém? Preste bem atenção. Porque o Senhor Jesus, Deus, sua divindade, Cristo na sua divindade, na sua glória, o que ele fez? Se esvaziou, não é isso? O que mais? Se encarnou. Se encarnou em quê? Borracha? O verbo se fez carne. Então, a divindade, ela entrou na humanidade. Jesus era homem. Quem crê, diga amém. Amém? Homem. 100% homem. E o inimigo quer tirar isso do nosso coração, do evangelho. É dizer que Cristo não veio em carne. Jesus veio em carne e era 100% homem. Você crê, irmão, nisso? Amém? Mas a divindade estava nesse homem. E ele viveu aqui, o seu viver humano tinha a divindade. As virtudes humanas de Cristo eram manifestas e atraía todos. Estão entendendo? Quando ele foi para a cruz, ele crucificou a carne. Eu estou procurando um casaco aqui. Um casaco, né? Quem tem um casaco aí? Uma jaqueta? Ninguém tem uma jaqueta? Só a minha mãe mesmo, viu? Vou te contar uma coisa. Aqui, ó. Se revestiu de carne. Amém? Se revestiu de carne. Cristo se fez carne em semelhança de carne pecaminosa, mas ele mesmo não tinha pecado. Ele se revestiu de carne e na crucificação ele crucificou a carne com todos os seus feitos. O Senhor ressuscitou, amém? Mas na cruz morreu a carne, o mundo, o pecado e a velha criação. Ficou ali. E ele saiu em glória. Então, o velho homem foi crucificado. A velha criação. Agora, Cristo é o novo homem. Amém, irmãos? Jesus é o novo homem, aleluia! Ele então ascendeu, foi entronizado e enviou o seu Espírito. Agora nós estamos revestidos de poder do Espírito Santo. Agora, irmãos, presta atenção. Se ele é divino e na encarnação ele se mesclou com a humanidade, agora ele ressuscitou. Aleluia! Quem ressuscitou? Quem? O homem Jesus. Amém? E ele então ascendeu. Então a humanidade de Cristo também ascendeu. Agora a humanidade entrou na divindade. Essa é a mescla de Deus e o homem.
Deus entrou no homem e está levando o homem de volta para Deus, irmãos. Por isso que a gente fala, nós não estamos num lugar, nós não queremos um lugar, nós não estamos num local, nós estamos caminhando para a glória de Deus. O Senhor abriu o caminho, está nos levando para o Pai. Aleluia! Esse lugar é o Senhor. Amém? Você não tem um hino que canta assim? Esse lugar é o Senhor? O Senhor está nos levando para dentro dele. Aleluia! E ele dentro de nós. Sabe quem fala isso? João 17. Quando o Senhor nos introduziu na comunhão com o Pai. Quando o Senhor Jesus orou, Pai, que eles estejam em nós, assim como eu estou em ti e tu estás em mim. Eu neles, tu em mim e eles em nós. Essa é a unidade. Deus no Filho, o Filho no Pai, o Pai e o Filho em nós, irmãos. O Senhor falou, e viremos para Ele e faremos nele morada. Por isso, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você é uma morada, eu sou uma morada, nós somos as moradas do Deus Altíssimo. Aleluia. Amém? Então, quando nós exercitamos nossos dons para servir ao Senhor, as virtudes de Cristo também são manifestas. Diligência, dedicação. Aleluia. Amém? E assim nós podemos exercer o nosso sacerdócio, que é o nosso serviço na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Então, irmãos, não quero alongar mais, não dá para desenvolver esse assunto numa só reunião. Vamos pedir ao Senhor consciência. Talvez na outra reunião falamos um pouco da realeza. Consciência da nossa responsabilidade. Amém? Eu vou dar só um exemplo prático que aconteceu essa semana. Os irmãos sabem que o almoço é R$5. Amém? O almoço nunca foi R$5. Nem na pensão de Dona Maria. Então, o almoço, R$5. Estou dando um exemplo aqui. Você acha que R$5 paga algum almoço? Mas aí, a gente fica com aquele medo natural. Mas, se colocar de graça o almoço, vai ter irmão que não é fácil, não. Tem irmão que é 7-1. Né? Tem irmão que vai se aproveitar. Entendeu? Ele vai vir com toda a família. Só para almoçar. Né? Então, vamos estipular um preço para poder equilibrar esses irmãos 7-1. Entendeu? E também é um dom, não espiritual, né? Aí, irmãos, põe uma taxa, R$5. E fala assim, irmãos, quem não tem dinheiro, não precisa pagar. Afinal de contas, nós temos o amor. Só que quando você vai ali almoçar, tem um jovem com uma caneta na mão e um papel. E olha para sua cara e fala assim, ó. Você não tinha dinheiro para pagar. O irmão anunciou que quem não tem dinheiro não paga. O que esse sujeito está fazendo ali? Aí você é constrangido. E esses R$5, que é para controlar os aproveitadores, não serve para nada. Porque quem transforma o caráter do homem não é R$5, é o Espírito do Senhor.
Então nós queremos que os irmãos exerçam o seu sacerdócio. Aquele que contribui com liberalidade. Irmãos, olhem para cá, não acabei a reunião. Contribui com alegria. Amém, irmãos? Nós não vamos criar subterfúgio para que os irmãos não se aproveitem. Quem quiser se aproveitar, se aproveita. É sinal que a vida em você não cresceu. Se essa é a sua realidade, Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Mas nós não vamos criar subterfúgio para controlar o caráter de ninguém. Deus está conosco em suas mãos. O Senhor Jesus sabia que Judas era o ladrão. Sabia que Judas era o traidor. Sabe o que ele fez? Fez um gasofilácio com um segredo para o Judas não roubar. Foi isso? Deu a sacola na mão do Judas. Uma oportunidade para o Judas mudar o seu caráter. Mas Judas roubou o dinheiro e matou Jesus ainda. Vendeu Jesus. Ele não aproveitou a oportunidade. Mas nós queremos aproveitar a oportunidade. O almoço vai ser colocado. Amém? E nós vamos exercer o nosso sacerdócio de dar com liberalidade. Por um lado, tem irmãos que, poxa, graças a Deus, vamos poder ofertar. Não vamos vender alimento na reunião da igreja. Começa vendendo alimento, daqui a pouco tem uma irmã vendendo esmalte, daqui a pouco não vende banana, daqui a pouco dá feira isso aqui. Eu te falei, contei uma experiência, uma irmã que tinha pulseira, brinco na mão, anel, uma coisa assim bem grande. Falei, irmã, onde você arrumou isso? Comprei ali na reunião. Daqui a pouco vamos ter que alugar barracas aqui dentro. Cada um monta a sua barraca. Um vende amendoim, outro vende cocada, outro vende perfume, outro vende banana. Nós queremos vir aqui para desfrutar o Senhor Jesus. E ter comunhão uns com os outros. Irmãos, comércio ele é incontrolável. Incontrolável. Se nós fecharmos nossos olhos, daqui a alguns meses, não haverá espaço para sua barraca aqui dentro. Você vai ter que criar alguma coisa para poder vender. Banana já tem, óculos já tem, pulseira já tem, batom já tem, livro já tem. O que eu vou vender, meu Deus do céu? Preciso ganhar um dinheiro, afinal de contas, uma vez por mês só. Aí daqui a pouco abre um crediário, irmãos começam a comprar prestação, daqui a pouco tem irmão brigando, você não me pagou! Deus me fala que você não me pagou! Irmãos, vamos vir aqui para desfrutar uma pessoa, o Senhor Jesus. Vamos ganhar dinheiro lá fora. Vamos vender tudo. Vender móvel, vender boi, vender carro, mas vamos nos encontrar para desfrutar o Senhor, irmãos. Então, alguns irmãos estão alegres. Quem está alegre, diga amém. Estou alegre, amém. Outros, sobrou mais R$5. Graças a Deus. Eu, minha esposa, 10, meu filho, 15. Eu nem trazia ninguém porque tinha que pagar. Agora eu vou trazer todo mundo. Irmãos, Deus sonda nossos corações. Deus vai nos suprir. Amém? Mas o nosso coração vai ser exposto. Por isso nós queremos já praticar essa liberalidade. Não temos controle. Não teremos controle, irmãos. Nós queremos abrir para os irmãos ofertarem. Ofertarem para alimentação, ofertarem para o sítio, que o sítio custa R$1.800 por mês. Os irmãos podem ofertar para hoje e já para o mês que vem. Mas nós queremos que os irmãos exerçam a sua função. Amém? Ofertar com amor. Quem sabe, não superabunda. Até para o outro mês. Se a graça estiver atuando em nós, não vai faltar nem para o outro mês. Amém, irmãos? Aleluia?
Não queremos criar nada para controlar o seu caráter. O Senhor é quem trabalha em cada um de nós. Amém? Aleluia? Vamos ofertar com liberalidade. Vamos servir com alegria. Vamos cada um de nós exercer a nossa função, o nosso sacerdócio. Vamos pedir ao Senhor visão, palavra, função. Esses 3 pontos precisamos orar ao Senhor que Ele nos dê. Revelação, palavra e função. Amém? Muitos irmãos sem funcionar precisam pedir ao Senhor: Senhor, eu quero funcionar. E orar ao Senhor, se encher do Espírito, para que o Senhor possa se manifestar e nos usar. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar, nós vamos cantar um hino e vamos ofertar. Amém? Não sei se é pecado fazer isso, depois vocês me corrigem, mas depois que o pessoal ofertar. Amém? Nós vamos cantar um louvor, porque eu vi isso lá no campinho. Eu estou apenas copiando o que eu vi. Enquanto nós cantamos um louvor, vamos ofertar, e essa oferta já vai ser para pagamento do aluguel do sítio. Amém? E para contribuição para o almoço. Não haverá preço estipulado. Cada um vai usar a graça que está no seu interior. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor?